Olá, eu sou Karina Teixeira, a Bruxarina, e nós estamos em mais um programa Magias e Aromas. E hoje eu quero começar de um lugar muito pessoal. Quem me acompanha há algum tempo sabe que minha jornada espiritual tem Maria Madalena e Yeshua no centro principal. São eles que orientam muito do que eu faço, crio e ensino. E durante muito tempo eu fiquei dentro desse universo, aprofundado, mergulhando e deixando essas energias me transformarem. Mas em algum momento, algo em mim começou a pedir para ir mais fundo. Não para fora dessa linhagem, mas para antes dela, uma origem, um começo do começo. Porque quando a gente trabalha com integração do feminino e masculino, amor sagrado, as coisas vão além do romance, que fala de reunificação e forças dentro de nós mesmos. Essa história não começou com Maria Madalena e Yeshua, ela começa muito antes. Ela começa na Mesopotâmia há quase 6.000 anos, com dois nomes que pouquíssimas pessoas conhecem de verdade: Ishtar e Dumuzi, o primeiro casal alquímico da humanidade. E foi dessa necessidade, cada vez mais urgente, de integrar o feminino e o masculino dentro de mim e transformar isso para o mundo, que nasceu tudo o que a gente vai falar hoje. Fica comigo, que esse programa vai bem fundo agora. Primeiro, para entender Ishtar e Dumuzi, a gente precisa entender onde eles viviam. Porque o lugar importa e o lugar forma a história, forma deuses e forma o que as pessoas precisam acreditar para sobreviver. A Mesopotâmia é uma região que corresponde aproximadamente ao Iraque moderno, com partes da Síria, Turquia e Kuwait. O nome vem do grego e significa literalmente terra entre rios, porque ela fica entre dois dos rios mais importantes da história da humanidade, o Tigre e o Eufrates. Essa região é chamada de crescente fértil e o nome não é metáfora. Era uma das poucas regiões do mundo antigo onde a terra era generosa o suficiente para sustentar não apenas famílias, mas cidades inteiras. E foi lá que nasceram as primeiras civilizações urbanas da história: os sumérios, acadianos, os babilônios e os assírios. Os sumérios foram os primeiros. Eles inventaram a escrita, o calendário, o sistema de leis, a astronomia, a matemática. E foi nesse ambiente extremamente fértil em conhecimento que nasce Ishtar e Dumuzi, há mais de 6.000 anos antes de Cristo. Imagina a dimensão disso. Quando você ouve falar em deuses gregos, estamos falando de algo que tem no máximo 3.000 anos de história documentada. Ishtar é muito anterior a isso. Ela é anterior a praticamente toda a mitologia que conhecemos. Ela é uma das primeiras divindades femininas registradas na história da humanidade. E a história entre ela e Dumuzi não é apenas um mito de amor. É um dos primeiros registros escritos da humanidade sobre a natureza do feminino, do masculino e do que acontece quando essas duas forças se encontram, separam e reunificam. Mas quem é Ishtar? Ishtar é a deusa do amor, da guerra, fertilidade, do desejo e do poder. Ela não é uma deusa de uma coisa só. Ela é a contradição viva da totalidade do feminino e de tudo aquilo que nossa cultura tenta separar e domesticar, reunido num único ser. Ela é ternura e ferocidade, desejo e sabedoria. É a que ama com intensidade absoluta, mas vai à guerra quando necessário. É a mãe e a amante, a guerreira, tudo ao mesmo tempo, sem pedir desculpa por nenhum desses aspectos. Na tradição suméria, ela era chamada de Inanna, que significa Senhora dos Céus. Quando os acadianos e babilônios assimilaram a cultura suméria, o nome mudou para Ishtar, mas a essência permaneceu. Ela é a Vênus do Oriente, a estrela da manhã e da noite, o planeta que os antigos observavam aparecer no horizonte antes do sol nascer e depois do sol se pôr. Sempre presente
luminoso e nos dois extremos. Ishtar é associada ao planeta Vênus e não é por acaso. Vênus desaparece periodicamente do céu e reaparece, exatamente como Ishtar fez na sua história mais importante, a descida do submundo. A história conta que Ishtar, por vontade própria, decide descer ao mundo dos mortos. O Kur, governado por sua própria irmã, Ereshkigal. Não existe uma razão completamente clara para essa descida nos textos antigos, e eu acho isso profundamente significativo, porque as transformações mais importantes da nossa vida também não têm razão clara. A gente desce, porque algo por dentro manda descer. Ela atravessou 7 portais. Em cada portal, um guardião a obriga a abandonar uma peça do seu poder. Primeiro a coroa, depois os brincos, o colar, os ornamentos do peito, o cinto, os braceletes e o manto. Cada portal é uma camada de proteção, identidade e poder externo que ela precisa soltar. Ela chega ao submundo sem nada, nua, completamente vulnerável diante da sua própria sombra, representada por Ereshkigal. E lá embaixo, ela morre. Por 3 dias e 3 noites. Mas ela volta. Com a ajuda de emissários enviados pelos deuses, ela é ressuscitada, ungida com a água da vida e sobe de volta, atravessando os 7 portais e recuperando cada peça de seu poder. Essa é a história de Ishtar. Uma descida voluntária, uma morte simbólica e um renascimento que não é um retorno ao que era antes. É a chegada ao que ela sempre foi, mas que só podia ser acessado depois da travessia. Na mesma civilização que venerava Ishtar como a grande deusa do amor e da vida, havia um deus que ocupava um lugar diferente, não de glória, mas profundidade. Seu nome era Dumuzi, pastor, rei, amado de Ishtar, e sua história é uma das mais comoventes e menos contadas da mitologia antiga. Quando Ishtar desceu ao mundo dos mortos, aquela descida pelos 7 portões que já conhecemos, ela precisou, ao retornar, oferecer alguém em seu lugar. Era a lei do reino das profundezas. Ninguém sai sem deixar uma substituição. Ao chegar ao mundo dos vivos, Ishtar encontrou Dumuzi sentado em seu trono, sem luto ou sinal de que sentira sua ausência. E foi ele o escolhido para descer. Mas o mito não é uma história de punição, é uma história de ciclo. Dumuzi desceu, e na descida algo aconteceu que nenhuma conquista, trono ou posição de poder jamais poderia ter ensinado. Ele aprendeu o silêncio, a espera e a entrega de que não se controla. Vivemos numa cultura que glorifica a ascensão, a subida, crescimento, conquista. Celebramos quem sobe e evitamos falar sobre quem desce. Mas Dumuzi nos ensina que a descida também é sagrada. Há momentos na vida em que somos convocados para baixo, dentro, para o silêncio que não escolhemos, uma perda, ruptura, um período de escuridão que não pedimos e não conseguimos apressar. E nesses momentos, a tentação é resistir, lutar contra o processo, tentar sair antes da hora. Dumuzi não saiu antes da hora. Ele ficou, desceu completamente. E foi nessa entrega total que ele se tornou algo mais que um rei. Tornou-se um iniciado. Alguém que conhece o que está embaixo de tudo, que não tem medo da própria sombra porque já morou nela. O sagrado masculino que Dumuzi representa não é aquele que nunca cai. É aquele que ao cair não fragmenta. Desce inteiro e sobe transformado. Agora vamos entrar juntos no momento de silêncio e interiorização. Solte os ombros e desacelere a sua respiração. Imagine que você está em frente a uma escadaria de pedra que desce suavemente para dentro da terra. Não há uma escuridão ameaçadora, há uma luz âmbar, quente, distante, que ilumina cada degrau à sua frente.
comece a descer. A cada degrau, o mundo lá fora fica mais longe. Os ruídos, cobranças e expectativas, tudo vai ficando para trás. O que resta é somente você, a pedra sobre os seus pés e a luz que continua te guiando. Quando chegar ao último degrau, há um espaço amplo e silencioso. No centro, uma chama pequena e estável. Ela não se apaga, ela simplesmente é. Sente-se diante dessa chama e repita internamente no ritmo da sua respiração. Eu confio no processo, mesmo quando não vejo o fim. Minha força não está em resistir, está em permanecer. Eu desço inteira e subo transformada. Fique aqui por alguns momentos. Deixe o silêncio trabalhar. Você não precisa entender tudo agora. Apenas permita que esse espaço interno exista. Quando estiver pronta, respire fundo. Comece a subir o degrau novamente devagar. A cada passo, você trará algo que ficou nesse silêncio. Talvez uma clareza, uma leveza, uma paz que não depende das circunstâncias. Talvez você não sinta isso agora, mas deixe reverberando no seu campo, que isso se fará notar na sua vida. Dumuse nos ensina que nem todo silêncio é ausência, nem toda descida é derrota. Há períodos na vida que pedem que paremos de lutar contra o que é e comecemos a confiar no que está sendo gestado no escuro. Se você está atravessando um desses períodos agora, Dumuse caminha ao seu lado. Que o teu silêncio seja fértil, que a tua entrega seja corajosa e que quando for a hora de subir, você suba com tudo que aprendeu lá embaixo. Sigamos no amor. Beijos da Bruxarina. E Dumuse? Dumuse é o pastor, o deus da vegetação, rebanhos e da terra fértil. Ele é o masculino que sustenta, cuida e permanece. Nos textos sumérios, o amor entre Ishtar e Dumuse é descrito como intimidade e sensualidade que surpreende para algo tão antigo. São poemas de amor, desejo, encontro. Ela o deseja, ele a corresponde. É um amor entre iguais, onde o feminino não precisa diminuir para ser amado e o masculino não precisa dominar para ser forte. Quando Ishtar desce ao submundo e passa 3 dias lá, o que acontece na terra? Tudo para. A fertilidade cessa, os animais não procriam, as plantas não crescem e o desejo some do mundo. Porque Ishtar é a força vital, sem ela a vida não acontece. E Dumuse, enquanto ela está lá embaixo, espera, cuida da terra e sustenta o que pode ser sustentado. Ele não desce com ela porque cada um tem a sua travessia, mas ele permanece, e essa permanência é em si um ato de amor profundo. Quando Ishtar volta, o amor entre eles é diferente, mais maduro. É o amor depois da morte e do renascimento. É o amor que só existe entre 2 pessoas, 2 forças que já foram ao fundo de si e voltaram. Mas a história não termina aí. Há uma versão do mito que diz que Ishtar, ao voltar do submundo, precisa indicar alguém para ficar em seu lugar por parte do ano. E ela indica Dumuse, que passa metade do ano no mundo dos mortos e metade no mundo dos vivos. É por isso que temos estações. É por isso que a terra hiberna e renasce. Dumuse é a semente que precisa morrer para que a primavera exista. Os 2 representam o casal alquímico sagrado. Mas você sabe o que é isso? Alquimia, no sentido mais profundo, é a arte de transformar. Os alquimistas medievais buscavam transformar chumbo em ouro, mas era essa a metáfora externa de um processo interno muito mais profundo, a transformação da consciência.
E dentro da tradição alquímica, existe um conceito chamado hieros gamos, que em grego significa casamento sagrado. É a união do feminino e do masculino em seu mais alto grau, que gera algo que nenhum dos dois poderia gerar sozinho. Uma terceira coisa, uma consciência expandida, uma completude. Ishtar e Dumuzi são a primeira expressão registrada desse conceito na história da humanidade. Mas a chave do entendimento aqui é que essa união não é externa. Não estamos falando apenas de um homem e uma mulher se amando. Estamos falando de forças que existem dentro de cada ser humano, independentemente do gênero. No mito de Ishtar e Dumuzi, estamos falando do feminino que desceu e voltou transformado, o masculino que permaneceu e sustentou. A reunião dessas duas forças dentro de uma só pessoa é o que a tradição alquímica chama de individuação, de totalidade. E por que isso importa nos dias de hoje? Porque a nossa cultura passou milênios separando essas forças e hierarquizando. Colocou o masculino no alto e o feminino embaixo. Ensinou que sentir é fraqueza e agir é força. Que cuidar é coisa de mulher e conquistar é coisa de homem. Que a vulnerabilidade envergonha e o controle protege. E o resultado disso está em todo lugar. Em relacionamentos onde ninguém consegue se entregar de verdade, porque aprendeu que se entregar é se perder. Em mulheres que anestesiaram o próprio desejo para sobreviver no mundo que pune o desejo feminino. Em homens que não sabem como ficar, cuidar, permanecer, sem sentir que estão perdendo algo. Ishtar e Dumuzi nos ensinam outra coisa, que o feminino não precisa escolher entre poder e amor, que o masculino não precisa escolher entre força e ternura, que a descida é a parte do processo, não o fim dele, e que permanecer é tão sagrado quanto partir. E eu quero trazer isso para algo mais concreto agora. Cada um de nós, independentemente do gênero que nos identificamos, carrega essas duas forças. O feminino e o masculino não são categorias de pessoas, mas princípios que operam dentro de qualquer ser humano. O feminino interno é a capacidade de receber, sentir, deixar ser afetada, de descer ao não saber e confiar na travessia. É a intuição, a criatividade, o cuidado, a conexão, o vínculo. É Ishtar descendo ao submundo sem saber o que vai encontrar, porque algo dentro dela sabe que a descida é necessária. O masculino interno é a capacidade de agir, sustentar, criar estrutura, de permanecer. É o foco, a direção, a presença constante. É Dumuzi cuidando da terra enquanto espera, não porque é passivo, mas porque sabe que a sua função naquele momento é sustentar o que pode ser sustentado. Quando essas duas forças estão em desequilíbrio dentro de nós, a vida reflete isso. Um feminino ferido que não confia, se fecha, que antecipa a dor antes que ela chegue, que prefere não sentir a sentir demais. É Ishtar que nunca voltou do submundo. E o masculino ferido é o que precisa controlar, que não consegue seguir, que confunde presença com perda de liberdade. É o Dumuzi que nunca aprendeu que permanecer é um ato de poder, não de fraqueza. A cura começa quando a gente para de tratar essas forças como opostas e começa a tratá-las como complementares. Quando o feminino interno aprende que a descida não é punição, e sim iniciação. E quando o masculino interno aprende que sustentar não é submissão, é sagrado. Ishtar e Dumuzi nos mostram que é possível, que o amor sagrado, o hieros gamos, o casamento interno entre essas duas forças não é utopia, é prática, escolha e é o trabalho mais profundo que existe. E agora que conhecemos profundamente a história deles,
Antes da gente finalizar, eu quero te deixar com algo para levar na vida. Ishtar e Dumuzi vivem dentro de você, sempre viveram. E às vezes tudo o que precisa acontecer é um olhar mais gentil para essas duas forças, reconhecê-las, honrá-las e deixá-las se encontrar. Então eu quero te convidar para você refletir sobre perguntas e práticas simples para começar a sentir esse equilíbrio no seu cotidiano, no seu corpo e na vida real. A primeira pergunta é uma reflexão, que você não precisa responder agora, mas que você pode pensar sobre isso. Qual dessas duas forças, masculina e feminina, você acredita que negligencia mais? Porque a maioria de nós tem uma força dominante e uma força adormecida. Há quem vive muito no feminino, na recepção, na espera, na entrega, mas sem a estrutura e a direção que o masculino oferece. E há quem viva muito no masculino, muito na ação, no controle, na produção, sem a pausa, a escuta e a profundidade que o feminino pede. Nenhum dos dois extremos é o caminho. O caminho é sempre a dança entre os dois. E agora eu quero te propor uma prática do feminino. A pausa consciente. Uma vez por dia, pare. E esse parar não é para checar o celular, nem para pensar na sua agenda ou no que precisa ser feito. Você precisa parar para sentir. Coloque a sua mão no peito, respire fundo e pergunte: o que eu estou sentindo agora? Não o que eu estou pensando, mas o que eu estou sentindo. Essa é uma prática de Ishtar. É a descida pequena do dia a dia. O momento em que você para de correr, desce um nível dentro de você mesma. No começo pode parecer bem desconfortável, porque a gente não está acostumada a sentir sem querer resolver. Mas com o tempo, essa pausa se torna o lugar onde as respostas mais importantes aparecem. E a prática do masculino? Uma ação com intenção. Escolha uma coisa por dia que você vai fazer com presença completa. Não multitarefa. Não um piloto automático. Uma coisa do começo ao fim, com atenção total. Você pode fazer isso no café da manhã, pode ser uma reunião, pode ser uma conversa com seu filho. O que importa não é o que você escolhe, mas a qualidade da presença que você traz para isso. Essa é uma prática que tem a energia do Dumuzi. Estar completamente presente no que está diante de você, sem estar com a cabeça no próximo passo. É o masculino que sustenta sem se distrair e cuida sem fazer de conta que está cuidando. E agora, uma prática de integração, o diálogo interno. Uma vez por semana, sente-se com um caderno e faça 2 perguntas simples. Onde eu precisei descer essa semana? Onde eu precisei sentir algo, atravessar algo desconfortável, confiar sem garantia? Essa foi a sua Ishtar em ação. E onde eu precisei permanecer, sustentar, agir com direção mesmo sem vontade, cuidar de algo que dependia de mim? Esse foi o Dumuzi em ação. Reconhecer essas 2 forças em movimento na vida real é o começo da integração. Porque integrar não é equilibrar numa balança estática, é saber dançar, saber quando é a hora de descer e quando é a hora de sustentar, quando é a hora de sentir e a hora de agir. E se você quiser um ponto de ancoragem aromática para essa prática, o elixir alquímico Ishtar e Dumuzi da bruxarina foi criado exatamente para isso, com notas que carregam o feminino que se transforma e o masculino que permanece. Ele pode ser usado como um ritual de intenção antes de começar o dia, uma forma de dizer ao seu campo energético: hoje eu me proponho a viver as 2 formas dentro de mim. Você encontra em bruxarina.com.br. E antes de finalizar esse programa, eu quero propor uma última reflexão. A história de Ishtar e Dumuzi tem quase 6.000 anos e sobreviveu a impérios que caíram, línguas que morreram, a civilizações que foram engolidas pela areia do deserto e chegou até nós. Isso não é apenas uma coincidência, mas a verdade que carrega é muito mais antiga que qualquer civilização. É a verdade do que somos,
Seres que têm dentro de si o feminino e o masculino, que desce e permanece e transforma e sustenta. E quando essas duas forças se reunificam dentro de uma pessoa, o amor que essa pessoa é capaz de oferecer ao mundo muda completamente de qualidade. Não é mais o amor que busca completude no outro, mas o amor que já está completo e que se oferece por pura abundância. É isso que Ishtar e Dumuzi nos ensinam. É isso que eu carrego como intenção em tudo o que eu crio e o que eu quero me transformar. Eu desejo profundamente que nós possamos sentir juntos a reunificação dentro de nós, que o nosso feminino conheça a soberania que vem depois da descida, e o nosso masculino aprenda a beleza de permanecer. Eu sou Karina Teixeira, bruxarina, e obrigada por estar comigo aqui hoje, e sigamos no amor.